Bitcoin rompeu os 65 mil dólares e isso nos coloca dentro de uma fase de bull market. Eu vou te explicar no vídeo de hoje quais são as oportunidades que essa fase de bull market ela nos traz. E também eu vou te explicar como que você pode se preparar para aproveitar todas essas oportunidades e saber qual que vai ser o seu ponto de saída lá na frente, para que você não devolva 100% do seu lucro do mercado. Olha só, se nos últimos meses você sofreu uma desvalorização de 50%, 60% ou 70% dos ativos que você tinha dentro da sua carteira, saiba que você pode se proteger de tudo isso na próxima vez que isso acontecer. Se Bitcoin se mantiver acima dos 65 mil dólares, a gente terá uma excelente oportunidade na nossa frente. Oportunidade de multiplicar o nosso dinheiro. E se você souber multiplicar esse dinheiro e preservar ele lá na frente, certamente você vai atingir o seu objetivo, beleza? Bom, Italis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. Hoje nós vamos olhar para algumas métricas e eu vou te explicar tudo isso que nós temos pela frente. Bom, primeiro ponto, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente tem um movimento muito importante acontecendo dentro do price action, que é exatamente uma formação que nós tivemos aqui, de um pivô de alta. Olha só, se a gente pega exatamente essa região aqui que nós temos de fundo que foi formado ali nos 58 mil dólares, a gente vê que foi formado um topo também no 65, depois a gente formou um fundo mais alto do que o fundo anterior e agora a gente está fazendo um rompimento do topo anterior. Dentro do price action, isso daqui nos dá um pivô de alta dentro de um gráfico semanal, tá? Algo que acaba sendo extremamente bullish. Só que o ponto aqui nem é olhar só para o price action, porque o price action ele representa 20% das minhas decisões. Mas quando a gente olha para dados on-chain, por exemplo, a gente entende que estamos em uma mudança, entrando dentro de uma fase bullish do mercado. Essas barras verdes aqui são as fases de bull market, as barras vermelhas aqui embaixo são as fases de bear market. Dentro das fases de bear market é onde você vê as altcoins se desvalorizando 50%, 60%. E se você não toma uma iniciativa de proteção, por exemplo, esse vai ser aquele período que você vai devolver todo o seu lucro para o mercado. Lucro que você fez dentro das fases verdes, você acaba devolvendo ele dentro das fases vermelhas. Bom, se Bitcoin se mantiver acima dos 65 mil dólares, tá? Aqui é exatamente uma fase de bull market. Quando a gente olha para o começo desse ciclo aqui, a primeira vez que a gente entrou dentro dessa fase de bull market foi ali exatamente nos 17 mil dólares do Bitcoin. E a gente surfou isso daqui até os 29 mil dólares. Depois a gente entra ali em uma fase de bear market mais uma vez, onde a gente tem desvalorização tanto do Bitcoin quanto de altcoins. Depois a gente volta para mais uma nova fase de bull market, onde ela é iniciada nos 26 mil dólares e ela vai ali até mais ou menos os 60 mil dólares. Depois disso o mercado ele começa a ficar mais caótico ali. Bom, quem aplicou estratégia de proteção durante esse período pôde preservar o seu capital e agora está tendo uma oportunidade única. Uma oportunidade de recomprar os ativos mais baratos, afinal de contas, muitas pessoas falam que é fácil vender, mas é difícil recomprar. Talvez você não saiba como fazer essa recompra. Mas nos últimos dias eu mostrei para você aqui, por exemplo, que eu dobrei as minhas quantidades de Ronin ainda colocando dinheiro no bolso, injetando menos dinheiro ainda no ativo. Não só em Ronin, como em outros ativos também. Inclusive, na análise de hoje, eu vou te mostrar um ativo que eu também comprei nos últimos dias, inclusive eu fiz compra nesse ativo ontem, e esse ativo ele está dentro de formação de fundo, por exemplo. Bom, mas entendendo isso daqui, entendendo as fases do mercado, aqui você consegue executar as suas estratégias. Se a gente se mantiver acima dos 65 mil dólares e a gente for subindo, enquanto estivermos dentro de uma fase verde aqui, que é a fase de bull market, a gente vai ver o capital valorizando, ou seja, a gente vai holdar o ativo nesse momento. Você vai acreditar que a alta vai ser infinita? Não, obviamente que não, porque vai chegar um momento que o investidor de longo prazo ele vai começar a distribuir lá na frente. Quando o investidor de longo prazo começar a distribuir lá na frente, você vai entender que a gente entrou dentro de uma fase de distribuição, uma segunda distribuição dessa movimentação de alta que nós vamos ter.
Essa parte aqui que a gente está vendo, né, o supply do long term holder, investidor de longo prazo subindo, muitas pessoas acreditam que o investidor de longo prazo ele está comprando, mas ele não está comprando nesse momento. Olha só, quando a gente separa, por exemplo, ali por grupos de entidades, por idades, a gente sabe que o investidor de longo prazo velhaco, que é quem tem mais de um ano, ele não está comprando nesse momento. A gente sabe que ele vai passar por uma fase ali de distribuição secundária quando a gente chegar em uma nova realização de topo, por exemplo, mas a gente só vai ver esse supply aqui subindo depois que os investidores novatos, que são eles que fizeram com que esse gráfico aqui suba nesse momento, eles começarem a se tornar velhacos. Veja só, essa métrica ela aumenta quando a gente adiciona os investidores de 6 a 12 meses. Lembrando, quem comprou Bitcoin aí nos últimos 6 meses é quem comprou Bitcoin em região de topo. Então, quando a gente olha para esse balanço aqui subindo na mão do investidor de longo prazo, ele está subindo, mas é na mão do investidor de longo prazo novato, o investidor que comprou topo. A gente tem que esperar mais tempo, tem que ver o mercado saindo dessa região de consolidação e entendendo se esses investidores de curto prazo, o de longo prazo novato, eles vão se tornar velhaco. Caso eles se tornem velhaco, beleza, isso é um sinal bullish. Mas eu quero que você fique ligado daqui para frente nas distribuições. Diminuição desse supply na mão do investidor de longo prazo, tá? Essas diminuições, elas irão trazer junto com elas também altas realizações de lucro. Por exemplo, quando a gente olha a formação de topo que nós tivemos aqui, cara, tivemos dias consecutivos de bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Hoje nós estamos subindo, está tendo realização de lucro, algo que não é muito legal também, mas é compreensível porque a gente está próximo do all-time high, a gente ainda não rompeu o all-time high. E olha só, eu não estou falando com você ainda sobre rompimento de all-time high. Depois que a gente rompeu o rompimento do all-time high, a gente pode trabalhar com expectativas de até onde o preço vai. Mas enquanto a gente não romper, por exemplo, 73 mil dólares, a gente não vai construir uma expectativa aqui no canal, por exemplo, que Bitcoin vai em 90, que Bitcoin vai em 100 mil dólares. A gente não vai se iludir com a ganância. Ganância é o maior dos problemas dentro do investimento. Muitos players novatos que acabam de entrar no jogo, né, eles vão acreditar na alta infinita, eles vão ficar gananciosos, eles não vão querer vender nem a pau os seus ativos, e eles vão simplesmente, lá na frente, perder mais uma oportunidade. Então entenda que quando a gente tiver essa diminuição do supply na mão do investidor de longo prazo, junto com o aumento da realização de lucro ali acontecendo, um aumento bem significativo, você vai entender que você chegou dentro de uma nova zona de topo. Essa zona de topo, ela vai ser nos 73 mil dólares? Não sei, nos 80, não sei, nos 100, não sei, nos 150, não sei aonde vai ser essa nova zona de topo. Uma coisa eu sei, daqui para frente nós entramos dentro de um cenário de bull market. Dentro de um cenário de bull market, você procura pelo topo do mercado. Dentro de um cenário de bear market, você procura pelo fundo do mercado. Não é à toa que eu fiz as compras nos 53 mil dólares, depois eu defendi aquelas posições ali na região dos 60 e, cara, a gente vai seguir posicionado dentro de uma fase de bull market. Não só eu, como os meus clientes também. Inclusive, um dos ativos que eu vou te mostrar aqui hoje é um ativo que eu compartilhei com os meus clientes na data de ontem. Bom, entendendo isso daqui, você já sabe qual vai ser o momento para você começar a olhar por estratégias de proteção, estratégias de saída. Olhando para isso também, a gente vê ali que o investidor de curto prazo, ele saiu de dentro da fase de capitulação, isso é muito bom, muito positivo nesse momento. A gente vai esperar também com que esses investidores, eles cheguem ali até a fase de otimismo. Quando os investidores de curto prazo, eles estiverem otimistas, a gente vai estar chegando também próximo de uma zona de formação de topo. Unindo isso daqui junto com a realização de lucro ali, diminuição do supply na mão do investidor de longo prazo, pumba, a gente vai começar a ter os sinais de formação de topo. E olha só, quando a gente chegar dentro dessas regiões, eu quero que você entenda que você só precisa fazer uma coisa: controlar a sua ganância e entrar com estratégias de proteção. Eu passei os últimos 4 ou 5 meses aqui no canal falando com vocês sobre proteção, 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 proteção. Hoje, eu recebo muitos comentários aqui das pessoas falando: cara, se eu tivesse te escutado há 4 meses,
hoje eu não teria um prejuízo de 70% na minha carteira. Eu não teria devolvido todo o lucro que eu fiz em 2023, por exemplo, eu não teria devolvido todo ele em 2024, se eu tivesse te escutado. E para essas pessoas que vivenciaram isso, saiba que o sentimento que você teve há 4 meses, que foi de não aplicar uma estratégia de proteção, você terá esse sentimento mais uma vez lá na frente, na hora que a gente chegar em uma nova zona de realização de lucro. Entenda que você precisa ser frio e racional, seguir métricas e não as suas emoções. Se você fizer isso, meu amigo, pode ter certeza que você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira, multiplicar o seu dinheiro, comprar ativos mais baratos do que o que você pagou, sem que você injete novo capital para dentro. Lembrando, essa é a única estratégia que vai te deixar com noites de sono tranquilo. Afinal de contas, eu não sei o que foi vivenciar a queda ali do Bitcoin, por exemplo, no dia que foi noticiado o carry trade dos Estados Unidos com o Japão. Eu não sei, porque naquele momento eu estava 100% liquidado. Quando eu olho, por exemplo, para as estratégias que eu estou montando agora para todas as carteiras, vão ser estratégias que vai utilizar as mesmas decisões que eu utilizei, por exemplo, para ficar fora dessas movimentações de baixa. Não é novidade para ninguém que, por exemplo, a carteira Rumo a 1 Milhão, hoje ela segue as Learning Machines, que são as máquinas de aprendizado que me protegeram de todas as quedas, máquinas de aprendizado que eu mesmo construí, beleza? Bom, entendendo isso daqui, a gente também vai olhar ali para o NPL do investidor de longo prazo, que é quem dita as fases do ciclo, tá? O NPL do investidor de longo prazo, ele estava embicado para baixo, agora ele está embicado para cima. Isso daqui também é bullish desde que a gente se mantenha assim. Caso a gente volte a subir, a gente tem uma grande oportunidade de buscar a última fase do ciclo, que é essa região azul aqui. A última fase do ciclo, ela é a fase mais exponencial, a fase que sobe de uma maneira mais vertical, mas novamente a gente não vai simplesmente contar que a alta é infinita. A gente sabe que é uma fase eufórica, ela pode acontecer agora? Sim, ela pode acontecer agora, caso a gente volte a subir, caso as coisas voltem a ficar mais positivas. Nos últimos dias eu comentei com vocês aqui dentro do canal que eu acredito que os Estados Unidos ele já iniciou a recessão. Só que entre esse início da recessão e até o crash ele realmente acontecer, as coisas esquentarem, sair no The New York Times, pode levar alguns meses. Então, se isso pode acontecer, pode levar alguns meses, a gente vai ficar trabalhando até isso acontecer no sentido de vamos ficar vendidos? Obviamente que não, porque a gente segue métricas e não aquilo que a gente acha. Eu acho que nós já estamos em recessão, mas as métricas me apontam que a gente está iniciando uma fase de bull market, caso a gente se mantenha acima dos 65 mil dólares. Se as métricas estão me indicando isso, beleza, eu continuo acreditando em recessão, mas, meu amigo, eu continuo exposto no mercado, porque as coisas estão bullish nesse momento. Simples, sem emoção, frio e calculista. Siga métricas e nada mais, beleza? Bom, se isso acontecer, então a gente pode vencer a última fase do ciclo, tá? E entenda que como a gente teve um grande período de realização de lucro que aconteceu no Bitcoin aqui, por exemplo, a gente vê essas altas barras aqui, a gente faz com que o risco no Bitcoin ele diminua muito. Bom, essas bolinhas vermelhas aqui é quando nós estamos em zona de alto risco, ou seja, muito lucro concentrado na mão dos investidores de longo prazo. Quando a gente chega com esse alto volume de lucro concentrado, a gente aumenta o risco deles venderem e a gente constitui topo. Como tiveram muitas vendas já, os investidores de longo prazo, eles realizaram muito e a gente viu ali nas barras de realização de lucro, isso acontecendo nos 70, 65 mil dólares, a gente sabe que saciamos a vontade desses caras de realizar lucro. Agora a gente precisa colocar muito mais lucro no bolso deles para que eles realizem novamente. Isso nos abre margem para a gente subir de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais agressiva. Quando nós estávamos aqui, por exemplo, em março, a gente chegou com risco em 74%. O fato da gente ter tirado esse lucro da mesa e saciado o investidor de longo prazo faz com que, se a gente for voltar para 74% de risco no mercado, a gente já está falando de Bitcoin lá na casa dos 100 mil dólares, tá? Mas eu não estou falando aqui para você que Bitcoin ele vai para 100 mil dólares nesse momento. Entenda que aqui a gente está fazendo um comparativo para a gente chegar no mesmo risco que nós tivemos lá atrás
em março de 2024, hoje Bitcoin teria que estar na casa dos $100 mil, tá? Essa seria uma região de alto risco, por exemplo. Isso se Bitcoin também subisse a partir de agora, sem freio, não em linha reta, mas de uma maneira constante e consistente. Bom, esses dias eu comentei com vocês aqui que a gente teve algumas oportunidades de comprar várias altcoins aí, né? Por exemplo, a Rivi foi um dos ativos que deu excelentes oportunidades para a gente comprar. Eu mostrei para você que eu efetuei compra dentro da carteira Rumo 1 milhão junto com os meus clientes antes da gente ter toda essa barra aqui acontecendo ali por volta dos $21. Hoje a Rivi está nos $24. Quando a gente olha também para outros ativos como Ronin, a gente teve ótimas oportunidades ali para comprar Ronin também. Só que agora, nesse momento, nós estamos tendo oportunidades de também comprar outros ativos. Um desses ativos, por exemplo, que nós podemos comprar nesse momento, que eu estou posicionado, eu estou montando posições, por exemplo, foi Radial. Radial, quando eu olho para o ecossistema da Solana, tá, a gente vê que é um excelente ativo e é um ativo que eu venho surfando muitas movimentações dentro dele, desde lá de trás, antes da gente ter essas movimentações de alta, e Radial veio me mostrando sinais interessantes nesse momento. Esses sinais são por conta do price action? Não, são por contas de Learning Machines. Quando eu olho para as Learning Machines, a gente teve vários sinais de Learning Machines nesse momento para a gente poder investir dentro do ecossistema da Solana. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente olha para a carteira Rumo ao milhão ali, veja só, dia 25 de julho a gente fez uma venda em Radial, por exemplo, a $2,16. A gente vendeu $1.000 em Radial, isso dava mais ou menos 490 Radials. Depois a gente fez um DCA ali, que foi uma estratégia de investir $20 que a gente comprou em uma péssima região, beleza? Mas foi apenas $20 comparado ao que a gente tinha tirado do mercado $1.000, tá? E a partir disso, em setembro, agora, a gente ficou todo esse período fora do ativo. Em setembro, agora, a gente fez uma compra dentro da carteira Rumo 1 milhão no dia 19 de setembro de 270 Radials. Nós pagamos por Radial $1,60, ou seja, a gente investiu $440. Ontem a gente fez mais uma compra em Radial de $460 ali ao preço de 1,57. Olha só, eu estou falando que a gente comprou ali em torno de 600 Radials por $900. Veja que a gente tinha 490 Radials ali, foram vendidas por $1.000. O que eu quero que você entenda é que um jogo de performance dentro de uma carteira é exatamente essa. Você vender um ativo mais caro e você comprar um ativo mais barato, sem que você passe, por exemplo, pelas quedas, sem que você tenha o seu emocional desgastado durante essas quedas. Não é fácil para ninguém ficar posicionado durante uma queda, durante quedas de 70%, que foram as quedas das altcoins. Inclusive, se até hoje você não acredita que a gente vivenciou um bear market, puxa a régua ali, veja a desvalorização que a gente teve em Matic, em Lido, por exemplo, que, cara, isso daí vai ficar claro para você que nós tivemos, sim, um bear market. Bom, tá a prova aqui de que ontem a gente fez essas compras em Radial ali também, uma publicação feita dentro da carteira Rumo ao milhão, aonde eu falava, hoje nós vamos dobrar a nossa posição de Radial de 3% para 6%. Ou seja, a gente estava fora de Radial, no dia 19 a gente comprou 3% e ontem a gente comprou mais 3% nesse ativo. Isso porque estamos em um bom momento. Isso porque quando a gente olha para as Learning Machines da carteira Rumo ao milhão, elas começam a sinalizar que nós temos um período favorável para nos expor em altcoins. É exatamente por isso que eu comprei Ronin, eu comprei a Rivi, eu comprei Radial nesse momento, é por isso que eu estou olhando para as altcoins nesse momento. Quando a gente olha para as Learning Machines de dentro da carteira Rumo ao milhão, que são as métricas que foram construídas por mim para que a gente possa tomar decisões de compra e de venda ali, cara, a gente olha que ela nos sinalizou o fundo e nós compramos nos $53 mil o Bitcoin dentro da carteira Rumo ao milhão. Quando a gente olha, por exemplo, nesse momento para as Learning Machines, elas estão nos dizendo fique posicionado em Bitcoin, fique posicionado no ecossistema da Solana, por exemplo, fique posicionado em Rivi.
Se você quiser ter acesso às decisões de todas as learning machines, se você quiser ter acesso às decisões de uma carteira que tem o objetivo de te expor durante as movimentações de alta e te proteger durante as movimentações de baixa, entra para a carteira Rumo ao Milhão, cara. Abaixo desse vídeo, na descrição, no primeiro link, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Você não precisa entender de análise, você não precisa entender de nada disso, você simplesmente precisa copiar e colar as minhas decisões. Todas as minhas decisões são pautadas em cima de dados, em cima de métricas, tá? Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está vivenciando uma nova fase, uma nova versão, onde sim, nós vamos utilizar estratégias de saída do mercado de uma maneira mais agressiva. Durante todos esses períodos de desvalorização das altcoins, nós ficamos fora das altcoins dentro da carteira Rumo ao Milhão. Só que agora a gente pode melhorar ainda mais essa nossa proteção. Hoje, como nós temos acesso às learning machines que são construídas por mim junto com a engenharia de dados, sim, a gente pode tomar decisões de ficar, por exemplo, dolarizado e não só ficar acreditando em acumulação durante uma queda. A gente simplesmente deve fazer o nosso papel, separar o nosso dinheiro ali para poder estar investindo dentro do mercado cripto e quando a gente tiver excelentes oportunidades, a gente vai injetar esse capital exatamente nos ativos que as learning machines elas estão nos indicando movimentos de compra. Olha só, talvez nos últimos 5 meses você tenha me visto bem bearish aqui dentro do canal e teve um motivo específico por isso. Nós vivenciamos um mini bear market. Esse mini bear market teve o poder de destruir muitas altcoins. Você que ficou rodando, por exemplo, mais de 50% da sua carteira em altcoin, você sabe a dor que foi ao longo de todo esse período segurar esses ativos. E entenda que nós só vivenciamos um mini bear market no Bitcoin. Se a gente vivenciar um bear market profundo no Bitcoin, que pode ser a próxima fase, tenha certeza absoluta que você vai ver o que é uma dor extrema. Eu já tive clientes que eles chegaram a entregar 95% do seu capital para o mercado. Exatamente por se expor muito em altcoins e por não se proteger durante bear markets profundos. Eu, Gui Teles, tenho um objetivo muito claro aqui com você, que é exatamente te mostrar as oportunidades de exposição e te mostrar também as oportunidades de proteção, simplesmente desvendando topos e fundos. A melhor maneira que eu tenho para te ajudar através disso é na carteira Rumo ao Milhão, porque lá dentro você me vê na prática, você vai acompanhar uma carteira minha na prática, dando um Ctrl+C, Ctrl+V. E sim, eu vou te proteger durante as quedas. Esse é o meu objetivo, beleza? Bom, Bitcoin entrando em mais uma fase aí de bull market. Se a gente se mantiver acima dos 65 mil dólares, saiba que esse é o momento da gente holdar o ativo até a próxima fase de realização de lucro. Não se preocupe com time frames intradiários daqui para frente, caso a gente esteja dentro de uma fase de bull market. Simplesmente olhe para gráficos diários daqui para frente, porque uma sobrecompra dentro de um gráfico diário vai fazer, por exemplo, com que você jamais veja um pullback dentro de um gráfico intradiário como o de 4 horas, por exemplo, beleza? Então, nesse momento, vamos surfar essa movimentação, caso a gente se mantenha acima dos 65 mil dólares. Lembrando, carteira Rumo ao Milhão, link está na descrição. Um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem ou em alguma decisão dentro da carteira Rumo ao Milhão durante o final de semana. Forte abraço, tamo junto, valeu.